Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Vamos para mais uma reflexão aqui no Evangelho de Marcos. Hoje nós estaremos refletindo aqui em Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 até o versículo de número 41. Gostaria de pedir a você que compartilhe essa mensagem para abençoar outras pessoas no poderoso nome de Jesus. O texto sagrado diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertado, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus por essa palavra de Jesus, essa palavra do Evangelho, onde o Senhor Jesus, ele acalma uma tempestade. E a gente quer refletir justamente sobre isso, né? Jesus acalma a tempestade da sua vida. A gente vai perceber aqui, pelo contexto do capítulo seguinte, capítulo 5, que essa tempestade específica aqui não era uma tempestade comum. Embora era comum as tempestades acontecerem ali no Mar da Galileia, era comum haver essas rajadas de vento, era comum essa agitação das ondas, mas essa tempestade específica não era comum. Ela era uma investida do inimigo para tentar impedir Jesus de cumprir o propósito dele. O Senhor Jesus havia dito lá em Lucas, capítulo de número 10, versículo 19, que ele havia vindo, o propósito dele era buscar e salvar aquele que havia se perdido. E do outro lado do Mar da Galileia, do outro lado do Lago de Genezaré, havia um homem perdido, um endemoniado gadareno, Ele precisava ser encontrado, aquele homem precisava ser liberto, aquele homem precisava ser salvo por Jesus. E aqueles espíritos malignos sabiam disso, que Jesus estava indo na direção daquele homem. Sabia que Jesus iria libertar aquele homem. Então, aqueles espíritos provocaram aquela tempestade específica com o propósito de impedir Jesus de cumprir a missão dele, de libertar e salvar o perdido. Mas nós temos lições preciosas aqui nesse texto. A primeira lição que nós temos aqui nesse texto é que porque Jesus está conosco, nenhuma tempestade vai nos impedir de experimentar o cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas. O texto nos fala no versículo 36 que eles, os discípulos, levaram Jesus consigo no barco, Então Jesus estava presente naquele barco. A presença de Jesus naquele barco fez com que eles vencessem aquele temporal, vencessem aquela tempestade por meio de Cristo, Na verdade, Jesus venceu por eles aquela tempestade e eles poderiam, então, cumprir o propósito de Deus para a vida deles. Então, independente da tempestade que nós estejamos enfrentando, das lutas, das adversidades, sejam elas naturais ou sejam elas espirituais, como nesse caso específico aqui, nós precisamos ter a consciência constante da presença de Jesus conosco. Se Jesus está conosco, se Jesus está no barco da nossa vida, esse barco não vai afundar e nós iremos, com a bênção de Deus, cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Outra lição que a gente aprende nesse texto é que, mesmo sendo obedientes a Jesus, isso não nos isenta de enfrentar tempestade, mas é a consciência da presença de Jesus conosco que nos faz vencer a tempestade. O texto nos fala no versículo 35 que foi o próprio Jesus que deu a ordem: passemos para a outra margem. Foi a ordem de Jesus. Foi Jesus que havia ordenado, para que eles entrassem no barco, passassem para o outro lado do barco. Então, eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. Talvez os discípulos poderiam pensar assim: puxa vida, nós obedecemos a ordem de Jesus e, mesmo sendo obedientes à ordem de Jesus, nós estamos enfrentando essa tempestade.
Então a gente vai entender uma coisa, nós podemos ser obedientes ao Senhor Jesus, podemos estar em obediência à palavra e mesmo assim enfrentar tempestades, né? Então a obediência ao Senhor, ser obedientes ao Senhor, não nos isenta de enfrentar tempestades da vida, de enfrentar lutas, adversidades, perseguições, provações. Pelo contrário, o próprio Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, nos ensina que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. A Bíblia fala, tende por motivo de grande alegria quando passardes por várias provações. Então, a provação, as perseguições, as adversidades, as tempestades, elas acontecerão mesmo aqueles que são obedientes a Jesus. E aqueles que são obedientes a Jesus podem enfrentar isso com muito mais frequência. Então, isso não nos isenta, né? Ser obedientes a Jesus não nos isenta de enfrentar a tempestade. Mas nós precisamos ter consciência da presença de Jesus conosco. Essa consciência da presença de Jesus conosco fará com que a gente vença o medo, vença a ansiedade, vença o temor e a gente tenha a graça para vencer a tempestade, mesmo que ela seja forte, seja intensa, porque a gente tem consciência da presença de Jesus conosco. Outra lição que a gente vai aprender nesse texto é que quando nós estamos desesperados, nós corremos o risco de achar que o Senhor Jesus não se importa. Foi isso que os discípulos disseram. Eles disseram isso no versículo 38. Olha o verso 38 que diz. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro e eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa que pereçamos? Então, quando a gente está desesperado, quando a gente está com medo, quando a gente está vivendo uma turbulência em nossa vida, nós corremos o risco de achar ou de pensar que o Senhor Jesus não se importa. Mas o Mestre se importa. Ele se importa tanto que deu a sua vida por nós, para que nós não venhamos a perecer. Em João 3,16, a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor Jesus não quer que a gente pereça. Ele não quer que a gente pereça aqui nessa terra, vivendo uma vida de ilusões, vivendo uma vida presa aos vícios, uma vida presa às doenças, uma vida vazia, né? Ele não quer que a gente pereça aqui nessa terra, vivendo uma vida fora do propósito dele, e também ele não quer que a gente pereça na eternidade. Então ele se importa, sim. A pergunta dos discípulos é uma pergunta do desespero, é uma pergunta da angústia. O Senhor não se importa? Não te importa que pereçamos, mas Jesus se importa, e se importa tanto que ele deu a sua vida por nós. O Pai também se importa. A Bíblia nos fala em Romanos capítulo 8, versículo 32, que aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Então o Pai também se importa conosco. Então nós precisamos entender isso, mesmo quando nós estivermos angustiados, ou em meio ao desespero, de situações que aparentemente não têm solução, de tempestades terríveis que nós estejamos enfrentando, nós temos que ter essa consciência. O Senhor Jesus se importa. Ele se importa sim. Ele se importa comigo e com você. Ok? A outra lição que nós vamos aprender nesse texto é que a presença de Jesus é a diferença entre o barco afundar ou permanecer sobre as águas. O que vai fazer com que o barco permaneça sobre as águas é a presença de Jesus no barco. Se Jesus não estivesse presente naquele barco, aquele barco afundaria. Se o Senhor não estivesse presente ali com aqueles discípulos, aquele barco afundaria. Então é a presença de Jesus no barco das nossas vidas, da nossa família, que vai permanecer, vai fazer com que o barco das nossas vidas permaneça sobre as águas turbulentas. O texto nos diz no versículo 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Jesus, ele não nos prometeu que nós não enfrentaríamos tempestades, mas a sua presença nos garante vitória sobre todas as tempestades. Nós precisamos manter a consciência da presença de Jesus em nossa vida, e quando nós mantemos essa consciência da presença de Jesus em nossa vida, nós podemos vencer o medo de qualquer tempestade, nós podemos vencer o medo de qualquer luta, de qualquer adversidade, de qualquer ataque, seja em qualquer que seja a área da nossa vida, casamento, família, finanças, saúde, emoções, na vida espiritual ou em qualquer outra área. Por quê? Por conta da consciência da presença de Jesus conosco. Nós temos que ter essa consciência. Os discípulos tinham a presença física de Jesus com eles e nós temos a presença espiritual de Jesus conosco. Nós temos que ter consciência de que Ele está conosco. No Salmo 23, o salmista diz assim,
Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso é consciência da presença do Senhor com o salmista. Por isso o salmista afirma: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha que confiança, né? Ele tem essa confiança, ele tem essa convicção de que porque a presença do Senhor é com ele, ele não iria temer mal algum. Então nós precisamos ter essa consciência da presença de Jesus conosco. É essa consciência que nos faz vencer o medo da tempestade, o desespero da tempestade. Nós também precisamos, essa é outra lição que nós temos aqui nesse texto, vencer a timidez e vencer a falta de fé. Jesus pergunta para os seus discípulos no versículo 40. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? É como se Jesus dissesse: para que todo esse desespero? Eu não estou no barco? Eu descanso no meio da tempestade. Vocês também devem descansar pela fé em mim. Fé, querida, é confiança. Confie em mim e descansem. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Então nós precisamos também, eu e você, vencer o medo, vencer o desespero, vencer a timidez, vencer a falta de fé. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus e essa consciência da presença de Jesus conosco faça com que todo medo desapareça e que a fé brote em nosso coração, que essa convicção, essa certeza de que Deus está conosco, de que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, como diz a palavra em Romanos capítulo 8, versículo 28. Então Jesus está na sua vida, você não precisa temer, você precisa descansar em paz. Se Jesus está em nossas vidas, é isso que nós precisamos, descansar o nosso coração em paz. Quer descanso para você, mesmo em meio à tempestade. Jesus estava dormindo no meio da tempestade. Por quê? Porque ele tinha plena confiança, plena convicção. Nós precisamos também descansar o nosso coração em Jesus Cristo, pela fé em Jesus. Por mais turbulenta e angustiosa que seja a tempestade que você esteja enfrentando agora, eu e você e eu, nós precisamos aprender a descansar o nosso coração no cuidado amoroso do Senhor Jesus Cristo. Outra lição que nós vamos aprender aqui nesse texto é que os discípulos perguntam para Jesus, perguntam para si, um para o outro, né? E eles possuídos, versículo 41, e eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Quem é este? É a pergunta dos discípulos, quando eles viram Jesus repreendendo aquela tempestade, né? E fazendo com que o mar se acalmasse, o vento cessasse. Eles ficaram absortos, eles ficaram entusiasmados, empolgados, maravilhados, né? E eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E a palavra de Deus responde a essa pergunta dos discípulos: quem é este? Quem é este? Este é o Filho de Deus. Como diz a Bíblia em Mateus 16:16, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quem é ele? Ele é o Criador de todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é esse que acalmou a tempestade? É aquele que nos amou e se entregou a si mesmo por cada um de nós. Como diz a Bíblia em Efésios 5:25, Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Quem é este? Esse é a imagem exata do Deus invisível. Como diz Colossenses 1:15, quem é este? Esse é o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11, quem é este? Este é o caminho para o Pai. Como ele mesmo disse em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Quem é este? Esse é o nosso Senhor e Salvador. Como diz 1 Pedro 3:18. Quem é este? Este é Deus. Ele é Deus. Tito 2:13. Então, a pergunta dos discípulos é respondida pelas Escrituras Sagradas. Então, nós precisamos ter isso em nosso coração. E por tudo isso que o Senhor Jesus está qualificado para acalmar a tempestade da nossa vida. Se nós colocarmos no Senhor Jesus a nossa confiança, é exatamente isso que Ele fará. Por isso, confie no Senhor Jesus. Confie em Jesus e receba paz. Confie em Jesus e receba tranquilidade. Confie em Jesus e receba alívio. Confie em Jesus e receba paz interior. Que você tenha graça para vencer essa tempestade interna, para vencer as tempestades externas,
para vencer as tempestades em sua família, em seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde ou em qualquer outra área da sua vida. Que você possa colocar sua confiança em Jesus e descansar o seu coração em paz. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom, graça e paz.